Sabe quando bate aquela tristeza estranha que, em vez de te derrubar, te acolhe? Não é drama, não é pose. Como se existisse um vazio dentro da gente que não tem endereço. E mesmo assim a gente caminha até a porta dele e senta ali por um tempo. Essa sensação tem nome: melancolia. Diferente da tristeza com motivo, a melancolia não aparece com um bilhete explicando por que chegou. Ela simplesmente se instala. E, por mais contraditório que pareça, às vezes dá uma paz esquisita ficar ali, escutando o silêncio. Muita gente encontra conforto nisso, e é por isso que certas obras grudam na pele, porque traduzem essa falta que a gente não sabe dizer. Hoje eu quero usar duas para te guiar por esse labirinto: Silent Hill e Taxi Driver. Vamos lá? Em Silent Hill 2, o James Sunderland recebe uma carta da esposa que morreu 2 anos antes. A carta pede para ele encontrar ela no lugar especial do casal que fica em Silent Hill. A cabeça dele sabe que isso é impossível, mas ainda assim ele vai. E é aí que o jogo te pega. A neblina cobre tudo, os sons são abafados, a geometria das ruas nunca fecha do jeito que deveria. E você anda, e tem sempre a sensação de que aquilo que procura tá logo depois da próxima esquina, mas nunca tá. A cidade vira uma metáfora do que ele não consegue elaborar. E se a gente for honesto, quantas vezes a nossa vida não fica assim também, né? A gente sabe que acabou, que não tem volta, mas uma parte nossa continua procurando. Freud explica essa diferença num texto clássico, Luto e Melancolia. No luto, a dor tem dono e endereço. Você perdeu alguém, uma fase, um lugar, e sente o peso de desfazer os laços pouco a pouco, como quem solta um nó apertado. Dói, mas há um caminho. Já na melancolia, você até sabe quem perdeu, porém não sabe o que perdeu em você. É por isso que, às vezes, olhar uma foto de infância machuca de um jeito que você não consegue explicar. Você pensa: eu cresci, ok, mas por que arde assim? Porque junto daquela pessoa, daquela fase, daquele lugar, foi um pedaço seu que você não sabe nomear. E é justamente o, entre aspas, sem nome que te persegue. Silent Hill 2 traduz esse sem nome como símbolos: o rádio chiando quando alguém se aproxima, as ruas interrompidas por abismos, os monstros que não são vilões, são metáforas. Nada ali é gratuito. O lugar especial do casal, por exemplo, parece perto, mas exige caminhos cada vez mais tortos, como se a cidade quisesse te obrigar a encarar o que você evita. E tem uma coisa importante: a neblina protege e confunde ao mesmo tempo. Ela te dá coragem de andar porque você não vê tudo de uma vez, mas também te impede de ter certeza. É quase um retrato da mente quando a gente não consegue falar do que sente. Caminha, mas não enxerga. Avança, mas não chega. Lacan, um psicanalista francês, ele dizia que a gente vive em 3 camadas: o simbólico, linguagem, regras, nome, aquilo que dá forma às coisas; o imaginário, a imagem de nós mesmos, a forma como nos enxergamos e nos comparamos; e o real, aquilo que é bruto e não cabe nas palavras. Quando a melancolia aparece, normalmente porque o simbólico falhou. Eu sinto, mas não tenho palavras. Eu sofro, mas não sei de quê. E é aí que a arte entra. Ela empresta uma linguagem, um jogo, um filme, uma música que viram tradutores. Você termina uma cena e pensa: pronto, alguém disse que eu não conseguia. Silent Hill 2 faz isso o tempo todo. Ele não é só terror, é uma gramática emocional. E Taxi Drive vai pelo mesmo caminho, só que na selva de concreto. Travis é um ex-combatente com insônia que decide dirigir táxi na madrugada, rodando por um lado da cidade que muita gente prefere não ver. Ele tenta escrever num diário, tenta conversar, tenta se aproximar de alguém, mas nada daquilo vira uma linguagem de verdade, sabe? O que ele sente não encontra tradução. O mundo então começa a parecer sujo, torto, hostil, e quando a gente não consegue falar, o corpo fala por nós. Irritação constante, impulsos, agressividade, apatia. O silêncio vira ruído. Em vez de nomear a dor, ele encena a dor. E esse é o ponto perigoso. Quando a falta não ganha palavra, ela se transforma em ação cega. Os dois universos, a cidade coberta de neblina e Nova York madrugada dentro, funcionam como um espelho de uma coisa só.
A nossa dificuldade em admitir que estamos perdidos. Não perdidos no mapa, mas perdidos de nós mesmos. O James não tá apenas atrás da esposa. Ele tá atrás do pedaço de si mesmo que foi embora com ela. O Trevor não tá apenas dirigindo sem destino. Ele tá tentando construir uma identidade na marra, já que ele não sabe onde se apoiar. Ambos os casos, a coisa que resta é uma sensação de inacabado, como se faltasse uma peça que ninguém contou qual era. Nessas horas, a gente costuma fazer um movimento compreensível, embelezar a tristeza. A playlist certa, o filme pesado, o texto poético, a estética melancólica. E isso ajuda, de verdade. Dá forma ao caos. Você escuta, assiste, lê, e aquilo dá um contorno pro que estava difuso. O problema é quando a gente confunde contorno com saída. Uma tristeza bonita ainda é tristeza. Ela dá alívio, mas não resolve. E tem um segundo risco: transformar a dor em identidade. Em vez de dizer eu sinto, a gente passa a dizer eu sou deprimido, sou a pessoa que sofre, sou o que perdeu. O rótulo vira um lugar confortável para sentar. O problema é que cadeira não é estrada, não é mesmo? A melancolia também não é só saudade do que passou. Ela é, talvez, principalmente, na verdade, a falta que se sente agora. É a perda de interesse pelas coisas que antes se importavam. É a pergunta: pra que tentar? É o corpo que desacelera sem combinar com a cabeça. Isso trava projeto, relacionamento, cuidado pessoal. E é por isso que Taxi Drive e Silent Hill conversam tanto entre si, na minha opinião. Um mostra o peso de uma busca que se recusa a acabar, e o outro mostra o peso de uma vida que não sabe começar de novo. Tá, e agora o que a gente faz com tudo isso? Não é preenchendo o buraco a qualquer custo, como se fosse um vazamento que você tampa com uma fita adesiva. É dar um nome pra ele. Parece pouco, mas é aí que começa a virada. Freud dizia que o melancólico sabe quem perdeu, mas não sabe o que perdeu nele. E o trabalho começa quando a gente arrisca responder essa pergunta: que pedaço de mim foi junto? O papel que eu desempenhava, a sensação de ser visto, o futuro que eu tinha imaginado. Talvez o que tenha acabado não foi só o relacionamento, mas a versão de você que existia ali. Talvez não tenha sido só a mudança de cidade, mas a ideia de pertencimento que te mantinha inteiro. Nomear é uma forma de colocar a perda no simbólico, traduzindo, dar morada para ela na linguagem, para que ela pare devagar, ocupando tudo. Lacan empurra o raciocínio um pouco mais longe, e eu confesso que isso liberta. A tal completude que a gente deseja nunca existiu. A falta não é um defeito, é uma estrutura. O que muda é o lugar que ela ocupa. Quando a falta não tem nome, ela vira um monstro e te caça. Quando a falta é nomeada, ela vira um horizonte e te orienta. Não é preencher, é delimitar. Não é voltar a ser quem eu era. É criar um quem eu posso ser a partir do que ficou. Em termos práticos, escrever sobre, falar com alguém, criar rituais de despedida, organizar um espaço, transformar uma lembrança em algo compartilhável. Isso não cura como quem paga, mas isso integra como quem costura ali aquelas feridas para continuar vivendo. Repara como isso aparece nas obras. Em Silent Hill 2, não dá para seguir eternamente fingindo que aquela carta é real e que tá tudo bem. Em algum momento o jogo te força a encarar um fato. E quando isso acontece, tudo muda de lugar. E sem spoiler, mas é o ponto em que o símbolo pede o nome certo. Em Taxi Drive é o oposto. O não dito vira um plano de ação. A violência aparece como linguagem substituta. E o filme escancara o perigo de tentar resolver a falta com gesto e não com palavra. Se eu não consigo dizer eu estou perdido, eu tento provar que eu tô certo. E o preço disso costuma ser alto. Talvez você se reconheça em coisas menores. A mania de revisar mensagens antes de enviar porque não ficou bom. A dificuldade de admitir que algo te machucou. A tendência de transformar uma decepção em pose de indiferença. Tudo isso tem a mesma raiz. Recusa em nomear a perda. E dá pra começar pequeno.
Um caderno que vira inventário de ausências, onde você escreve sem censura. Um áudio para você mesmo, uma conversa com alguém que não dispute a dor, só escute. Dar nome é cansativo, mas libera. Funciona como quando a neblina começa a passar e você percebe que as ruas têm sim contorno, que a esquina existe, que dá para escolher a direção sem achar que qualquer caminho é um abismo. Tem outra coisa que ajuda também. Perceber que a gente não precisa se sentir pronto para agir. A melancolia adora vender a ideia de que quando a peça certa chegar, aí sim tudo anda. Mas deixa eu te falar uma grande verdade. Isso é um truque, tá bom? Às vezes o sentido nasce do passo, não o contrário. Pequenas ações, arrumar a cama, responder um e-mail, caminhar 15 minutos, cozinhar algo simples, são formas discretas de dizer ao corpo, eu estou aqui. Não substitui o nome da perda, mas cria um terreno para que ele apareça. Travis tenta pular do 0 ao 100. Jamie circula até cansar. A gente pode escolher o meio termo, caminhar enquanto nomeia. E como a gente lida com a tal romantização? Não precisa demonizar isso, de verdade. A beleza sempre foi uma maneira de suportar o que não dava para encarar de frente. A música triste que te acalma, o filme que te arranca lágrimas, o jogo que te hipnotiza, tudo isso tem um valor. O ponto é lembrar que isso é ponte, não casa. Você atravessa para chegar em algum lugar. Se virar residência, você para de viver para continuar consumindo beleza. E a vida, quando vira plateia da própria dor, perde o fio. No fundo, o recado de Silent Hill 2 e Taxi Drivers é bem simples na real. A dor que não ganha nome cobra juros. Ou você conta a sua história, ou ela te conta. E aí eu volto lá pro começo. Aquela tristeza que parece ser confortável pode ser um convite, não uma sentença. Um convite para admitir a falta que existe, que a completude era só uma fantasia, que o amor a alguém ou a uma fase também é amor ao pedaço de você que existia ali e que agora precisa encontrar outro jeito de existir. Se esse papo fez sentido, faz uma coisa por você. Escolhe hoje uma pequena perda para nomear. Não precisa ser a maior. Pode ser a versão de você que terminou a escola e nunca mais soube o que queria. Pode ser o sonho que você abandonou porque o medo falou mais alto. Pode ser a cidade que ficou para trás. Escreve 2 linhas honestas. Quando a gente dá palavra, a neblina abre em milímetro. E 1 milímetro já é um caminho para você seguir em frente. Eu quero muito saber o que você sabe sobre melancolia e o que você acha de tudo isso. E o que te faz pensar, é isso que eu sinto e eu não sabia explicar. Me conta nos comentários, e se esse tipo de conversa te ajuda a reajustar a vida, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui a gente usa cultura pop, psicologia e filosofia para traduzir aquilo que você vive. Sem enrolação, sem jargão e sempre com o objetivo de te colocar de volta no comando da sua própria história. Se alguém que você conhece vive romantizando a tristeza, compartilhe esse vídeo com ela. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e valeu!